Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês, rica e abundantemente, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor José Maria, da Igreja Identidade de Cristo. Estamos retornando com mais um devocional e hoje é o capítulo 8 do livro de Atos dos Apóstolos. Estamos fazendo essa leitura conhecendo um pouco da história da igreja primitiva. Já vimos os apóstolos começaram a operar milagres em nome do Senhor, e agora no capítulo 6 e no capítulo 7, vocês viram que o Estevão foi um dos primeiros a manifestar o poder de Deus na vida das pessoas, e por esta razão ele foi apedrejado. Tudo por inveja, como nós já falamos ontem, porque os religiosos, que eram os senhores, da religião, eles se sentiam no direito de dizer assim, não, espera aí, só pode ser sacerdote quem nós escolhermos. Esses discípulos de Jesus agora, como é que eles começam a fazer coisas que vai fazer com que as pessoas nos abandone e comece a seguir essa doutrina de Cristo? Então, por isso, eles começaram a perseguir veementemente a igreja. Vamos ler no capítulo 8 de Atos, que diz: e também Saulo consentiu na morte dele. Então, o Saulo, ele consentiu na morte de Estevão, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia, de Samaria, exceto os apóstolos. Somente os apóstolos que não foram dispersos. Essa dispersão fez com que os discípulos dispersos, ou seja, fugindo para outros lugares, na verdade, onde eles chegavam, eles começavam a falar de Jesus, mostrar o Jesus ressuscitado. Isso fez com que o evangelho crescesse e não diminuísse. Olha para você ver, interessante. E uns homens piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastando homens, mulheres, e os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos, olha aqui o versículo 4, mas os que andavam dispersos, ou seja, que havia ido para algum lugar, fugindo da jurisdição de Saulo, ok? Eles faziam o quê? Anunciavam a palavra do Senhor por toda parte. Então, eles não foram com medo, não vão falar de Jesus porque deu ruim aí, esse apóstolo aí, agora o Paulo, perseguindo a gente, deixa esse negócio para lá. Não, eles foram dispersos, ou seja, eles se afastaram do local da perseguição, mas eles continuaram falando de Jesus para aquelas pessoas. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhe pregava a Cristo. Filipe pregava a Cristo na cidade de Samaria. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouvia e via os sinais que Filipe fazia. Pois que os espíritos imundos saíam das pessoas, de muitos que tinham espírito imundo, clamando em alta voz, e muitos paralíticos eram curados, e havia grande alegria na cidade de Samaria. Então você percebe, isso fez com que cada vez os religiosos ficaram mais nervosos, porque agora os discípulos, homens simples, que não eram letrados, que não eram preparados para ser sacerdotes, mas eram discípulos de Jesus. No capítulo 8, verso 9, houve aqui um fato, vamos ver. E estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade arte mágica, e tinha iludido o povo de Samaria, dizendo que era um grande personagem, ao qual todos o atendiam, desde o menor até o maior, dizendo: este é o grande poder de Deus. Com a mágica ele se intitulava como uma grande personagem
e como se ele fosse Deus. As pessoas o tinham como se ele fosse Deus. Mas como cresce em Filipe, que lhes pregava a palavra, o reino de Deus, né? Filipe pregava o reino de Deus, tá? E do nome de Jesus Cristo se batizavam tanto homens como mulher. Creu até o próprio Simão. Esse Simão acabou crendo no evangelho que Filipe estava pregando. Olha que interessante, tá? Aí e foram batizados e ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais e os grandes maravilhas que Filipe fazia, ele ficou atônito com o poder de Deus. Então você vê que onde você estiver, você representa Jesus, deve sempre falar de Jesus, deve manter a cabeça erguida. Perseguições a igreja primitiva sofreu, né? Talvez você ainda não tinha lido como a igreja primitiva foi perseguida. Vamos ver o 14 agora. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra do Senhor, a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem também a manifestação ou o poder do Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome de Jesus. Então, impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Os primeiros discípulos ali receberam o Espírito Santo em Samaria. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo às pessoas, sabe o que o Simão fez? Ofereceu dinheiro para Pedro, dizendo assim: dá-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser a mão receba o Espírito Santo. O Simão pensou que era assim, que ele poderia comprar o dom de impor as mãos sobre as pessoas para que elas também recebessem o Espírito Santo. Mas Pedro disse: o teu dinheiro seja para a tua perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Você está pensando que é por dinheiro, Simão, que se alcança o dom de Deus? Tu nem tem parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Gente, nós temos que ter muito cuidado, por favor. Existem pessoas que talvez estão exercendo um dom, está exercendo um tipo de coisa que ela faz em nome de Deus, mas talvez não foi Deus que chamou. Talvez ela está fazendo alguma coisa que ela aprendeu com alguém. Não tinha um Pedro para dizer o que disse aqui, e talvez a pessoa modelou em alguém, pegou como exemplo alguém, está fazendo um trabalho, mas ela não tem um chamado, né? Então nós temos que ter cuidado. Hoje na internet é muito comum, aparecem pessoas fazendo coisas, às vezes você até olha, coisas estranhas até. Você olha e fala assim: meu Deus, como assim fazendo isso se a própria palavra do Senhor não ensina dessa forma? Então nós temos que ter cuidado para não seguir, para não ser como o Simão aqui, né? Querendo receber o dom pelo dinheiro ou comprando, né? Uma forma de fazer. Arrepende-te, disse Pedro, pois da tua iniquidade ora a Deus, para que porventura seja apagado o pensamento do teu coração. Pois vejo que estás em fel de amargura, em laço de iniquidade. Quer dizer, é um homem que ainda não tinha se libertado, tá? Respondendo, porém, Simão disse: orai vós por mim ao Senhor, para que nada do que vocês disseram venha acontecer comigo. Ou seja, aqui tem um perigo muito grande. A gente não pode colocar pessoas neófitas para já fazer a obra. Tem que ser experimentada, tem que ver se a pessoa está seguindo direitinho, porque muitos hoje não querem obedecer o Evangelho. Muitos querem apenas status. Por status, a pessoa faz tudo. Mas o status é normal, né? A pessoa pode ganhar status, mas não ganhar intimidade com Deus. A pessoa pode ganhar respaldo humano e não ter reconhecimento diante de Deus. Tendo eles, pois, testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém, e muitas aldeias dos samaritanos anunciavam o Evangelho. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te, vai para o lado direito do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta.
E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os tesouros da rainha, e tinha ido a Jerusalém para adoração. Regressando, assentado no seu carro, lia a profecia do profeta Isaías. Então disse o Espírito Santo a Filipe: chega-te e ajunta-te a este carro. Sobe lá, Filipe, pergunta para ele. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e falou para ele: você entende o que você está lendo? E ele disse: como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse com ele no carro e se assentasse. E o lugar da palavra da escritura que ele lia era este: foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te que me diz desta profecia. O profeta aqui está falando de si mesmo ou está falando de algum outro? Então Filipe, abrindo a sua boca, começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus, explicou para ele a Jesus. E indo eles caminhando, chegaram a um lugar que tinha água, e o eunuco disse a Filipe: eis aí água, que me impede de eu ser batizado? E aí Filipe falou para ele: olha, se você crê de todo o seu coração, você pode ser batizado. Então o eunuco disse assim: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, desceram ambos a água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, e não viu mais o eunuco. Jubiloso, continuou o seu caminho. E Filipe se achou em Azoto e, indo passando, anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Aqui tem algo interessante. Bom, vimos no começo, a perseguição fez com que as pessoas espalhassem, e espalhando, eles não pararam de pregar. Continuaram pregando, realizando a obra, fazendo a obra e ajudando pessoas. Bem, vamos falar do caso do etíope aqui. Vamos falar do caso do eunuco. Bem, o eunuco ouviu a palavra explicada por Filipe e perguntou para Filipe: Filipe, nós estamos diante da água. O que me impede, Filipe, de eu ser batizado? E Filipe respondeu: olha, você pode ser batizado. A regra é, se você crê de todo o seu coração. E o eunuco disse: eu creio que Jesus é o Cristo, Filho de Deus. Então parou a carruagem e o Filipe batizou o eunuco. Hoje em dia, existem as pessoas que criam tanta dificuldade. A pessoa vai batizar, parece que faz quase que um questionário, revira a vida da pessoa, e ela tem que fazer um curso, fazer isso, fazer aquilo para ser batizada. Bem, o que é que a pessoa tem que fazer para ser batizada? É apenas cumprir o que aqui aconteceu. Qual é a regra, o requisito para se batizar? Crer que Jesus é o Cristo, crer que Jesus é o Filho de Deus. Então, eu ensino isso, prego isso, e não estou criando doutrina, viu, gente? Talvez a pessoa que me assiste agora: mas na igreja que eu vou, o pastor faz 3 meses de curso, 1 mês de curso, 1 ano de curso para ser batizado. Tudo bem, legal, maravilhas. Só que não é o que a Bíblia ensina, mas se for necessário um tempo maior de aprendizado para levar a pessoa a entender que Jesus é o Cristo. Existem pessoas que fazem curso, aprendem tantas coisas, mas não aprendem que Jesus é o Cristo, tá? Talvez o curso de batismo que ela fez ela entender quem é a igreja, quem é o pastor, como é que foi, como é que não foi, como é que nasceu a igreja, como é que fez isso, como é que fez aquilo. Mas o mais importante, talvez a pessoa não entendeu. E qual é o mais importante? Entender que Jesus é o Cristo, tá, gente? Então, para ser batizado é isso que precisa entender. Entender que Jesus é o Cristo. Bom, capítulo 9, nós vamos ver agora sobre o Saulo. O Saulo não parou.
E ele agora continua perseguindo os irmãos. E agora ele vai ter um encontro com Jesus. Veremos no nosso devocional de amanhã. Pai Celestial, muito obrigado. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, te agradeço pela vida de cada pessoa que ora comigo agora. Entregamos, Senhor, nas mãos do Senhor a vida de todos. Pedimos que o Senhor venha nos iluminar, nos abençoar, nos ungir, nos proteger, nos guardar. Senhor Jesus, que a graça, o poder do Senhor esteja sobre todos nós. Assim, te louvamos, te agradecemos, na certeza de que o Senhor está com todos nós. Obrigado, louvado seja o nome do Senhor. Pai, nos dê graça para cada dia conhecermos mais e mais a vontade daquele que é o Senhor de nossas vidas. Obrigado, amém, graças a Deus, graças a Deus. Muito bem, amanhã nós estaremos de volta e aí nós vamos ver como foi o encontro de Paulo ou de Saulo, né? E por que Saulo e por que Paulo e não Saulo? Nós vamos tirar essa dúvida também. Por que Saulo? Ele era Saulo, porque depois chamou Paulo. E nós vamos falar sobre isso no devocional de amanhã. Espero você, Deus abençoe. Obrigado pela sua companhia conosco mais uma vez. Deus te abençoe e até lá.